Vamos à nossa liturgia, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13, diz assim: essas coisas os escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Até aqui. Fecha a porta ali para mim. Aumenta o ventilador um pouquinho, põe no 3 ou no 2. Vamos orar pela palavra. Isso. Senhor, em nome de Jesus nós oramos por essa palavra, nós oramos te agradecendo, oramos pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando percepção, que nós possamos estar crescendo na graça, que nós possamos aprender como usar essa palavra de maneira prática em nossa vida, que o Senhor venha, Senhor, nos ajudando, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estamos chegando já praticamente no finalzinho. Eu achava que hoje eu ia encerrar 1 João. Mas os próprios irmãos vão ver que não vai ser possível. Hoje nós vamos até o versículo 17. Entendeu? Mas ele abre o trecho falando o seguinte: que tudo aquilo que ele escreveu na carta, qual é o motivo? Para que a gente saiba que a gente tem a vida eterna. Entendeu? Então, é interessante como a grande preocupação dos apóstolos era de que os cristãos, eles tivessem uma visão plena do que Jesus nos ensinou. A questão de já, nessa vida, a gente ter a vida eterna. Entendeu? Mesmo que a gente venha conhecer a sepultura, ou que venha acontecer o arrebatamento, entende? A situação do cristão nascido de novo é que ele tem a vida eterna. Entendeu? Então, assim, gente, isso aí tem que ser uma esperança. Isso aí tem que ser um alento nos momentos difíceis. Todos nós passamos por crises, todos nós passamos por lutas, todos nós temos dificuldade. Então, o primeiro esteio da nossa fé, o primeiro alicerce, é o bálsamo de saber que temos a vida eterna. Mesmo que possa acontecer a pior coisa do mundo para nós passaremos a eternidade juntamente com Cristo. Entendeu? Num corpo glorificado. Você já possui a vida eterna. Por que é importante frisar isso? Para vocês terem uma ideia, no catolicismo romano, o catolicismo romano ensina que você não sabe ainda se vai ter vida eterna. Você vai morrer e depois da sua morte vai ser averiguado. Já pensou que agonia? Você viver a vida toda na igreja sem ter certeza de salvação, sem ter confiança de salvação. Entendeu? Então, o que acontece? Para nós, o nosso grande alento é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí João traz mais uma informação no 14. Ele nos mostra que se a gente pedir qualquer coisa que for vontade de Deus, Deus concede. Entendeu? Existe uma visão muito errada da questão de oração. Por exemplo, está lendo um trecho hoje da Bíblia sobre Abraão. E a Bíblia fala que Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. E a narrativa bíblica, lá no capítulo, acho que no 14 ou 15 do Gênesis, ela é muito clara. A gente percebe que Abraão creu em Deus, e Abraão foi para a terra prometida. O grande motivo foi porque Deus decretou isso. E a gente percebe na igreja cristã que parece que existe uma inversão desse valor. Estava meditando nisso hoje. Entendeu? Por quê? Porque que Abraão foi pai de Isaac? Porque Deus assim o quis. Porque Abraão foi pai com 100 anos de idade e Sara com 90 anos? Porque assim Deus o quis. Por que Deus abençoou Abraão? Porque era propósito e plano de Deus abençoar Abraão. A igreja hoje, ela quer trazer um tipo de teologia na oração que ela inverte esse valor. É muito comum a gente ver o seguinte: olha, se você crê,
as coisas vão acontecer. Isso é muito comum. Mas não é dessa forma que a Bíblia mostra. Porque existe uma outra história que Jesus conta, uma outra parábola que Jesus conta, se inverteu esse valor. Entendeu? E se coloca para o povo de Deus que basta ter fé para algo acontecer. Basta você orar com fé, de maneira insistente, para algo acontecer. Veja, a Bíblia nos mostra, em histórias que Jesus contou, que realmente vão existir momentos que Deus exige uma maior intensidade de oração. Ele já decretou algo, ele já decretou que aquilo vai acontecer. Ele, inclusive, através do ministério do Espírito Santo, colocou aquilo no seu coração para você orar. Entendeu? Só que existe um tempo para acontecer. Entende? E por motivos que a gente desconhece, existem coisas que Deus já decretou que vão acontecer, mas que vão exigir um maior período de oração e de jejum. Entendeu? Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Primeiro, ver o plano de Deus. Dentro desse plano, nós fazemos orações. Inclusive, o nosso coração é inclinado pelo poder do Espírito Santo a orar determinados assuntos. E porque aquilo é plano de Deus, aquilo acontece. Hoje em dia, olha, eu não conheço nenhuma exceção, mas nas igrejas da televisão se ensina o contrário. Você crê e Deus faz. Entendeu? Só que a Bíblia não trabalha assim. Deus decreta, você ora crendo e Ele cumpre o seu decreto. Entendeu? Então é muito importante. Por quê? Porque isso me traz um descanso da oração. Eu oro já com o resultado na mão. Eu sei que se eu orar algo e aquilo não aconteceu, existem dois motivos. Ou não é a vontade de Deus, ou Deus vai aguardar o tempo dele para aquilo se cumprir. Por quê? Porque nós somos extremamente ansiosos, a gente quer resposta para ontem. Mas a Bíblia não funciona dessa maneira. A Bíblia ensina um outro projeto. Deus tem o tempo certo, Deus conhece as nossas necessidades, Deus sabe tudo que eu preciso. Deus, Ele é um Deus que é Pai, Ele zela por seus filhos, entendeu? Todos nós que andamos segundo o seu propósito, todas as coisas vão colaborar na nossa vida para o cumprimento desse propósito. E dentro da sua natureza, Deus vai cumprir a sua vontade plenamente. E ainda mais, o nome dele vai ser engrandecido em cima de tudo isso. Entendeu? Além de você ser abençoado, o nome dele é engrandecido. Entende? Então, quando você orar, meu irmão, para de ficar ansioso pela resposta da oração. Entendeu? Simplesmente entregue aquele problema a Deus e descanse. Entendeu? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Agora, não tem uma visão infantil disso, do Deus supermercado. Tem uma visão clara. Entende? Uma visão madura. Só vai acontecer o que Deus decretou. Amém? Pode abrir as duas portas agora. Marcelo, é 1 João 5, versículo 13 e 14, tá? Vamos lá. Versículo 15. E olha a maneira que João escreve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O que João está falando aqui? Ele está falando em outras palavras o que eu acabei de falar aqui. Veja, ele primeiro põe uma premissa. Só vai se cumprir o que Deus decretou. Mas ele faz um jogo aqui, onde é a maneira que ele escreveu, e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, fala, peraí, João, mas você acabou de falar que Deus ouve o que ele decretou. Entendeu? E aí na linha de baixo você fala que Deus nos ouve tudo que pedimos. Gente, uma das maneiras de harmonizar essas duas passagens é que o cristão
cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, conhecedor da Bíblia, maduro na fé, a maturidade vem com o tempo. Ele normalmente vai fazer orações bíblicas, e ao fazer orações bíblicas, aquilo vai se cumprir. Entendeu? Pode ser até que não se cumpra da maneira que eu espero. Entendeu? Eu já orei coisas ao Senhor, em que, por exemplo, eu pedi um violão. E Deus me deu um violino. E eu não sabia o que fazer com o violino. Só que passaram-se os anos, o violino se mostrou melhor que o violão. Acho que na vida de vocês é assim. Às vezes a gente ora algo a Deus. Senhor, eu queria fazer uma viagem para Santa Catarina. E você é sorteado no supermercado e ganha uma viagem para Fortaleza. E você descobre no seu coração que Fortaleza é o lugar mais legal do mundo. Aí você fala, olha, Deus tem cada uma. Eu orava para viajar para Santa Catarina e ele mandou para Fortaleza. E não é que foi mais legal Santa Catarina? Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que a gente não sabe como pedir. Lá em Romanos. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia nos dá uma maneira de oração que o Espírito Santo ele corrige as nossas orações junto ao trono da graça. Além do que, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Entenderam? Então, assim, irmão, descansa. Seu papel é orar. O que vai acontecer e o que Deus vai fazer, cabe a Ele. Entendeu? Como dizia aquela irmã que eu falo, que eu conheci numa semana de salvo. Ela falava o seguinte, quem crê, confia. Entendeu? Um dos sinais de uma fé saudável é você crer. Todos nós aqui já percebemos que nem tudo acontece como a gente planeja. Na verdade, várias coisas que a gente pede, várias coisas que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer. É impressionante. Às vezes você se planeja, você se projeta, você ora, você jejua, parece que a coisa vai encaminhar, de uma hora para outra desanda o caldo e nada acontece daquele jeito. O que os crentes imaturos fazem? Senhor, como que tu permitistes acontecer isso? Acorde, irmão. É o melhor para você. Aquilo só aconteceu porque foi a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Agora nós temos uma visão meio infantil. E aí tem as decepções, tem os biquinhos, tem as coisas erradas. Gente, tanto problema podia ser resolvido se a gente fosse mais maduro. Se a gente de verdade confiasse mais em Deus. Entendeu? E nesse campo da oração, nossa geração de cristãos tem que tomar muito cuidado com os ensinos que estão aí fora. Eles não são bíblicos. É coisas do tipo, decrete agora pela fé. Entendeu? Prove a Deus, faça prova de Deus e confronte Ele. Você deu dízimo, Ele tem que te abençoar. Entendeu? Ou aquilo que eu falei no domingo, que alguém comenta, nossa, vou comprar um carro zero. Aí os irmãos, fala amém, fala amém, fala amém. Como se falar amém fosse dar a coisa. Entendeu? Tem crente que se Deus der um carro zero, o cara vai acelerar, vai pregar no primeiro poste. Ou vai matar uma família inteira. Ou vai deixar a fé. Entendeu? Eu acho interessante. Lembra quando há uns 3 meses atrás eu dei aquela beijadinha no Uno? Quebrei o farol, quebrei o para-choque. Aí eu lembrei do meu primeiro pastor. Primeira vez que ele bateu o carro, ele falou, Senhor, eu queria saber uma coisa, por que o senhor quis o seu carro amassado? Aí eu lembrei quando ele ria, eu falei, Senhor, eu vi tão bonito, por que o senhor achou mais legal assim? Não falei com essas palavras, meio parecido. E veja, o carro não foi Deus quem deu? O acidente só não aconteceu porque ele autorizou? Só que ficou feinho o carro, tive que arrumar tudo, mas veja, motivos que a gente não sabe. Quem garante que eu não tive um livramento lá na frente? Quem garante no local que eu estava indo que não ia acontecer um assalto e uma bala perdida ia pegar na minha cabeça e eu ia morrer?
Eu lembro que eu fiquei de boa. Entende? Olha, a gente fazia, tirando às vezes uma encostadinha num pilar, uma encostadinha no carro, 26 anos que eu não bati o carro. Entendeu? Eu não sou alguém que bate o carro. Entende? Então, assim, realmente tem que ser vontade de Deus mesmo. Amém? O que as pessoas fazem hoje? Fazem bico, fazem birra, esperneia. É que nem criança quando o pai e a mãe não dão as coisas. Não devemos ser assim. Amém? Vamos seguir, versículo 16. Aí ele vai mudar de assunto. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Gente, entenda. Primeiro princípio que Deus está falando aqui, Deus está trazendo uma verdade. Quando você vê um irmão em pecado, praticar o pecado e você orar por ele, ó, o versículo fala, Deus lhe dará vida. Entendeu? Existe aqui uma condicionante. Existe uma coisa chamada pecado para a morte, nós vamos dedicar o resto da palavra sobre isso, entendeu? Mas eu quero atentar primeiramente para duas coisas. Primeiro, gente, entenda, muitas vezes Deus mostra as coisas para você, só tem um motivo, é para você orar, entendeu? Por que Deus escolheu esse caminho? Deus não precisa da sua oração para agir. Entendeu? Deus usa a sua oração para você crescer em fé. Porque uma oração atendida, ela mexe com a fé do crente. Quando você vê Deus operar algo muito difícil, aquilo tem um efeito, assim, de um crescimento, de uma maturidade, de uma motivação. Entendeu? Você fica, puxa, Deus atendeu a oração. Entende? Então entenda, Deus escolheu o caminho da oração não por causa do poder dele, por causa da nossa pequena fé. Entendeu? Outro detalhe. Ó, não existe o conceito de oração forte. E oração de pastor é igual a oração de ovelha. Entendeu? Mas existe o conceito da Bíblia que nos ensina o seguinte, que a oração do justo é eficaz. A pessoa pode até alegar que em Cristo nós somos considerados justos. Mas a pessoa vai ter que ceder o seguinte, alguém com a vida no altar, alguém com a vida consagrada, alguém que busca uma vida de santidade, não pelo mérito dele, pelo mérito do Senhor. Normalmente, ó, entenda, a afinidade daquela pessoa com Deus é tal que ele praticamente só ora coisas que é vontade de Deus. Como ele só ora coisas que é vontade de Deus, efetivamente aquilo se cumpre. E você vê a diferença de alguém que tem as orações atendidas. Entende? Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, nós somos calvinistas, a gente crê em decreto de Deus. Entende? Mas é interessante, por exemplo, tinha eu não me lembro, George Miller, se eu não me engano. Tomara que eu esteja certo. Esse homem, ele tinha um grande trabalho de orfanatos na Inglaterra, no século XIX. Entendeu? E ele era um homem conhecido por orações, e por orações atendidas. Aí tem um caso notório que ele queria um prédio para aumentar o orfanato dele. Para vocês terem uma ideia, aquela época não tinha auxílio social como é hoje. E aquele homem, sistematicamente, ele alimentava milhares de crianças por dia, sem ter nenhum recurso. Ele era um homem de oração e Deus trazia comida, roupa, pessoas para ajudar no trabalho voluntário. E conta a história que ele queria comprar um prédio. E ele foi procurar o dono do prédio. E ele chegou e falou, olha,
eu queria comprar esse prédio. Aí o dono do prédio, ao lado de um amigo, falou, não vou vender o prédio para você, o prédio não está à venda. Aí ele agradeceu e falou, tá bom, obrigado, vou orar, Deus abençoe. Assim que ele virou as costas e saiu, o amigo dele chegou e falou, cara, você sabe com quem que você estava falando? Ele falou, não. Ele falou, eu acho que é George Miller o nome dele. Esse aí é George Miller. Entendeu? Olha, vou te dar um conselho, venda o prédio para ele, senão alguma coisa vai acontecer. Entendeu? A rainha da Inglaterra, ela falava o seguinte, que ela só temia duas coisas. O Deus Todo-Poderoso e as orações desse irmão. Agora, o que eu quero que você entenda? Qual é o mérito desse irmão? A afinidade dele com Deus era tal, a santificação, que a separação das coisas do mundo era tal, que esse irmão basicamente só orava a vontade de Deus. E aí tinha orações atendidas. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que quer ensinar o seguinte, resposta de oração por mérito. E a resposta de oração não é por mérito, é porque ela é um decreto de Deus. Então o que se ensina por aí? Irmão, se santifica, jejua, vai para a igreja, faz campanha de oração, faz a tua parte. Que Deus vai fazer como se fosse uma resposta ao nosso mérito. E não é assim que funciona. Deus opera conosco através da graça. Ele não opera conosco através de mérito. Ele opera conosco através de decretos. Entendeu? Então, é lícito buscar santidade? Sim. É lícito se consagrar a Deus? Sim. O justo, ele tem orações eficazes em Deus? Sim. Mas faça isso, entendeu? Para agradar a Deus em santidade, em louvor, dar bom testemunho cristão, obedecer a palavra, ser alguém mais maduro na fé. Não faça isso para fazer trocas com Deus. Não diminua a graça de Deus através de algo tão importante, que é a maturidade e a santidade cristã. Gente, maturidade e santidade cristã é precioso. Entendeu? Eu tenho que buscar essas coisas porque eu amo a Jesus. Não porque eu quero fazer isso como moeda de troca. É que nem a questão do jejum. Já vi gente ensinando, você precisa vender bem, fechar sua cota de venda. Faz um jejum que Deus vai fechar sua cota. Como se fosse um mérito. Quando a gente ora, por exemplo, num grande seminário batista americano, bem tradicional, um dos professores foi diagnosticado com câncer terminal. Expectativa de vida, 90 dias. 8.000 alunos entraram em jejum pelo professor. Deus curou miraculosamente. Mas entenda, quando eles entraram em jejum, o que eles estavam declarando para Deus? Falando, Senhor, nós não podemos curar câncer. Se o Senhor não fizer, não tem o que faça. Então, através desse jejum, nós estamos nos humilhando diante do Senhor. E estamos nos sujeitando à sua poderosa mão. E humildemente nós estamos abrindo mão da nossa necessidade mais básica, que é comer. Porque nós sabemos que o Senhor é poderoso. Basta o Senhor inclinar os olhos, que o Senhor cura instantaneamente esse irmão. Nós estamos declarando através desse jejum a total impotência do teu povo. Se o Senhor não fizer, ninguém faz. E aquele homem foi miraculosamente curado. Entenda, aquele seminário teológico não tinha prática de jejum. Mas Deus, no seu poder, relembrou. E olha que interessante. Quando o professor foi curado, quem foi glorificado? Os que jejuaram ou Deus? Deus. Gente, entenda. Nós não servimos um Deus que é megalomaníaco. Mas Deus faz tudo para a sua glória. Nós fomos salvos para quando estivermos lá na eternidade, glorificar a Deus por essa salvação.
Nós vivemos essa vida aqui como salvo para que o nome de Deus seja glorificado. Nós fazemos orações que Deus, na sua soberania, atende para que o nome dele seja glorificado. Nós somos transformados em santidade, em graça, para que o nome dele seja engrandecido. Ele é Deus, nós somos servo. Ele é engrandecido. Como diz aquele louvor, que ele cresça e eu diminua. Entendeu? Que ele apareça. Entendeu? Então o que acontece? A glória sempre tem que ser de Deus. Vocês vêm para a igreja, imagino que vocês gostam da igreja da palavra. Gostam da palavra da igreja. Que jamais vocês olhem para mim. Que vocês olhem para Deus. Que transformou essa coisa num pregador da palavra. Que tem dado entendimento, que tem dado sabedoria, que tem dado fome. Entendeu? Porque toda essa sabedoria dada aqui, foi Deus que deu primeiro. Entendeu? Quando a gente vê essas verdades, Deus é engrandecido. Amém? E aí, continuando a ideia, João fala do pecado para a morte. Olha que interessante. Gente, essa é uma das áreas mais difíceis da Escritura. Por quê? Primeiro, não se sabe com certeza o que é o pecado para a morte. Então, primeiro ensinamento, não se sabe o que é pecado para a morte. Entendeu? A Bíblia não cita qual é o pecado para a morte. Não existe citação sobre o pecado para a morte. Então a gente não tem como saber. O que nós podemos construir é através de uma meia dúzia de passagens bíblicas e ter uma noção prática do que acontece. Entendeu? Então nós vamos estar estudando nessa noite 3 coisas que todo mundo em geral fala, ó, o pecado para a morte está por aqui. Entendeu? Então, qual é o primeiro tipo de pecado para a morte que tem? Aquele pecado que quando o crente comete, Deus recolhe. A pessoa vai para a glória mais cedo. Entendeu? Esse pecado varia de pessoas para pessoas. Por exemplo, quando Zacarias, pai de João Batista, recebeu a visita de um anjo e duvidou, ficou mudo por 9 meses. Maria, mãe do Senhor Jesus, também duvidou. Não aconteceu nada. O que você subentende? Estou fazendo uma relação, tá? Não estou gerando uma doutrina, estou fazendo uma analogia. Zacarias era homem maduro, Zacarias era sacerdote, Zacarias servia na casa do Senhor. Foi cobrado de um jeito. Maria era uma jovenzinha, uma menina de aproximadamente 14 anos. Foi cobrado de outro jeito. Entende? Então, por exemplo, nós vamos ver um caso agora que com certeza já aconteceu na história da igreja. Deixa marcado aí 1 João. Vamos abrir em Atos, capítulo 5. Versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. E Ananias,
ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe: Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram, junto de seu marido. 11. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. Gente, o que aconteceu? Venderam o terreno por um valor, deram uma oferta dizendo que era o valor todo, mentiram à igreja, mentiram aos apóstolos, e a Bíblia chamou isso de mentira a Deus, de mentira ao Espírito Santo, que é o Espírito Santo que opera na igreja. Expirou os dois. E veja que interessante, olha como Pedro sabia o que estava acontecendo, que quando Safira chegou, ele podia ter amenizado para o lado dela. E ele já veio na lata. Ele chegou e falou: você vendeu, portanto, a propriedade? Vendi. Aquilo custou a vida dela. O que eu aprendo aqui? Existe pecado que o crente paga com a vida. Agora eu pergunto, nesses 2000 anos de igreja, quantos crentes já não cometeram esse mesmo pecado? E não morreram? Entendeu? Por isso que é tão difícil definir o pecado de morte. Mas nós temos um fato aqui. Quem mente à igreja, que por decorrência mente ao Espírito Santo e a Deus, ele corre o risco de ter sua vida recolhida. De maneira radical. Entende? Eu estava falando aqui, eu lembrei do marido da esposa de Davi, Abigail. O nome dele, agora eu não me lembro o nome dele direito. Como? Nabal. Nabal, isso, que quer dizer louco. O que acontece? Depois que ele arrumou encrenca com Davi, Abigail limpou a bronca, ele numa janta, ele morreu ferido por Deus. Entendeu? O caso do rei Herodes. Rei Herodes foi ferido por Deus, morreu comido de vermes. Entendeu? Agora, o rei Herodes foi o único governante da história que tomou a glória de Deus para si? Não. Então, por motivos que a gente desconhece, Deus ele pode sim recolher a pessoa e vai para a glória. No caso de Herodes, a gente entende que Herodes não morreu salvo. No caso de Nabal, a Bíblia também dá indícios que não. No caso de Ananias e Safira, a maioria dos teólogos dizem que Ananias e Safira morreram salvos. Eu concordo com eles. Existem indícios no texto que mostram que eles eram crentes. Entendeu? E se eles eram crentes, nascidos do Espírito, foram salvos. Só que pagaram com a sua vida terrena. Entendeu? Então aprenda. Uma das características do pecado para a morte. Determinados pecados podem ceifar a sua vida. Cuidado. Entendeu? Mas no texto, 1 Coríntios 11, texto conhecido dos irmãos. Você vai passar Romanos, a próxima carta é 1 Coríntios. Primeira Coríntios 11, versículo 27. Texto clássico, o meu texto preferido da ceia. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente,
come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Até aqui. Gente, interessante. Que dormem aqui morreram. Mas a Bíblia só usa essa palavra dormir no Novo Testamento para crentes que morreram. Por quê? Porque nas águas do batismo você foi sepultado com Cristo. O homem está ordenado a morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. O dia que esse seu corpo desligar, para Deus, é dormir. Porque esse corpo vai para a sepultura e a sua alma imediatamente vai para o paraíso, juntamente com Deus. Qual é a aparência de um morto no caixão? De que está dormindo. Entendeu? Então veja que interessante, esse texto aqui está falando de salvos. Esse texto aqui está falando, olha que interessante, de salvos que tomaram a ceia indignamente. Só que veja que interessante, é o mesmo problema, é o mesmo salvo, duas consequências diferentes. Um grupo tomou a ceia indignamente, ficou doente. Um outro grupo, dentro da mesma igreja, tomou a ceia indignamente, Deus recolheu. Por quê? Porque somente Deus conhece o coração do homem. De repente, eu e a Andriele podemos falar uma mentira. Mas Deus vai cobrar de mim de uma maneira. Os dois pecaram. O pecado da mentira é abominação para Deus nos dois casos. O pecado da mentira vai ter consequências para os dois. Mas Deus, na sua justiça, pode escolher dar uma consequência para a Andriele e outra consequência para mim. Agora, aqui, tem o segundo aspecto do pecado para a morte. Tomar ceia indignamente. Isso é muito sério. Por quê? Porque não está discernindo o corpo de Cristo. Veja, nós, igreja, nascidos de novo, somos o corpo de Cristo aqui na terra. Quando você está pecando, você está levando o pecado para o corpo de Cristo. O pecado ofende a Deus. Entendeu? Aí a pessoa fala, então não vou tomar ceia. Continua pecador do mesmo jeito. Você tinha que chegar e falar, Senhor, eu vou resolver esse assunto. Não vou tomar ceia. Você tinha que confessar seu pecado e abandonar. Que pecado que é esse que está evitando que você tome a ceia que você não abandona? O que é tão sério e tão grave que você não abandona? Percebe? Que pecado que é esse que tem tal poder na sua vida que por mês você não toma ceia? Aonde que você está querendo chegar praticando esse pecado? Quer ser recolhido? Ou você acha que o fato de você não tomar ceia, pagar uma de religioso, pode livrar de Deus recolher você? Veja, Ananias e Safira foi um pecado. Deus recolheu na hora. A Bíblia não fala de outros pecados dele. E, inclusive, eles deviam ser muito conhecidos da congregação, porque Deus trata eles, na Escritura, pelo nome próprio. Isso é indício de que a Bíblia só usa nome próprio para pessoas conhecidas. Zaqueu, o publicano. Levi, Mateus, o cobrador de impostos. Nicodemos, membro do Sinédrio. José de Arimateia, senador judeu. Entendeu? Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria, conhecidos dentro da igreja. Barnabé, conhecido. Entendeu? Então a Bíblia eram conhecidos. Entende? Então, gente, não brinque com o pecado. Você sabe que é pecado, está em pecado no dia da ceia. Não vou tomar, Senhor, está errado, porque eu estou todo errado. Realmente não tome. Agora, não protele isso por 2, 3 meses, achando que você vai se livrar. A Bíblia fala para você não tomar ceia indignamente, mas a Bíblia fala para você limpar o pecado.
Senão você vai ter consequência. Entendeu? E vai partir dessa vida. Vai partir salvo, porque você nasceu de novo. Entendeu? Mas já pensou se chegar cara a cara e Deus mostrar para você e falar, filho, o negócio é o seguinte, porque você fez isso, eu fui obrigado a recolher você. Você está agora comigo aqui. Eu te amo, eu morri por você. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, filho, nada escapa dos meus olhos. Lá na eternidade passada, eu resolvi permitir que você cometesse esse pecado. E eu te amo tanto, tanto é que você está aqui, porque eu te salvei, efetivamente você está aqui. Mas a causa de você chegar aqui com 30 e pouco, com 40 e poucos anos, com 20 e poucos anos, foi esse pecado que você cometeu aqui e não tratou. Mas como não tem nada oculto aos meus olhos, lá na eternidade passada eu já sabia de tudo isso. E decretei dessa forma. Eu afastei a minha mão graciosa de você para expor seu coração. Mas como eu garanto a vida eterna, e mesmo quando você é infiel, eu sou fiel para cumprir o que eu falei, você está aqui diante da minha presença. Estou parafraseando tudo. Tudo isso que eu estou falando não é bíblico, embora seja inspirado em verdades da Bíblia. Entendeu? Gente, cuidado. Pecado ofende a Deus. Entendeu? Nossa geração tem uma visão distorcida do amor. Nossa geração tem uma visão distorcida do pecado e suas consequências. Isso é muito sério. Tem que ter muito temor. Entendeu? Existem coisas que você vai pecar, que a consequência vai ser pequena. Mas Deus é justo, Ele sabe o teu coração. Existem coisas que você vai pecar que você vai ser punido duramente. Sua casa vai cair. Entendeu? Depois não vem chorar. Não vem fazer biquinho para Deus. Porque a Bíblia está recheada de advertências para santificação. Amém? Vamos lá, vamos para o segundo aspecto. Hebreus capítulo 6. Segundo aspecto do pecado para a morte, abram aí, que eu vou explicar para vocês. Segundo aspecto do pecado para a morte, está ligado à apostasia. O que é apostasia? É deixar a igreja. Entendeu? Certa vez, eu ouvi um ensino, é uma igreja que eu passei, que só pode apostatar quem é salvo. Não existe nenhum indício disso na Bíblia. Não existe uma passagem bíblica que confirme isso. Ao contrário, a Bíblia, na verdade, mostra que quem apostata não é salvo. E nós vamos estudar junto essas passagens, vocês vão ver que eu tenho razão. Entendeu? Um salvo pode se afastar do caminho. O se afastar do caminho, para aquele salvo, pode ser um pecado para a morte. Deus recolhe. O se afastar do caminho naquele salvo pode trazer uma disciplina. Fica doente, 1 Coríntios 11. E volta. Entendeu? Então o que acontece? A apostasia não é o simples abandono da fé. A pessoa se torna inimigo de Cristo. Por exemplo, na nossa jovem igreja, que vai completar agora 5 anos, já tiveram pessoas que apostataram e saíram falando mal da fé, mal de Deus, inclusive alguns dizendo que não acreditavam mais em Deus. Entendeu? Para essas pessoas, elas poderiam ter cometido o pecado para a morte. A gente percebe nesses casos que existe o pecado para a morte, que a princípio ele gera uma morte espiritual, mas existe o pecado para a morte que a pessoa cometeu, não tem escapatória, e além da morte espiritual, Deus recolhe. Entendeu? Muita gente, quando se torna inimigo da cruz,
Deus entrega um sentimento perverso. Irreversível. Entendeu? Irreversível. O que acontece? Doideira, né? O que acontece, gente? Tem gente que se torna inimigo da cruz de Cristo. Já vi acontecer. Tem irmãos que saem da igreja, mas ele sabe que está errado. Ele manteve o temor a Deus. Não é esse caso que eu estou falando. Entendeu? Essa pessoa está cometendo o pecado de deixar de congregar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixar de congregar é um pecado sério. É uma forma de se privar da graça de Deus. É uma desobediência séria à palavra de Deus. Mas é completamente diferente da apostasia. Quer ver? Vamos ler. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro, 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Gente, primeira coisa que eu tenho que entender, sempre que eu vou estudar uma área bíblica, eu tenho que estudar essa área em cima de todo o ensino bíblico. Jesus ensinou o seguinte: aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então Jesus foi o primeiro a ensinar a segurança de salvação. Se Jesus ensinou que o crente tem segurança de salvação, essa passagem não está falando de salvos. Porque ela está dizendo a seguinte verdade, ó, versículo 6. E recaíram, vírgula, sejam outra vez renovados para arrependimento. O que o escritor de Hebreus está ensinando? Que pessoas dentro da igreja começaram a congregar, experimentar o poder do Espírito Santo operando na igreja, transformando vidas, realizando coisas. E essas pessoas recaíram ao pecado aberto. Tem um outro texto que nós vamos ler junto. Entendeu? E o que acontece? Para essas pessoas que apostataram dessa forma, Deus retira a sua mão. Entendeu? E o próprio Deus define, não resta mais sacrifício. Entendeu? Essa é a apostasia. O que acontece? O contexto de Hebreus era uma luta entre o cristianismo e o judaísmo. O que acontece aqui? Irmãos que tinham aderido à fé cristã resolveram voltar ao judaísmo. O escritor de Hebreus chama isso de recaíram. Entendeu? E olha que interessante. Olha como Paulo está falando de não salvos. Presta atenção, versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. As coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos. E ainda servis. Versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para completa certeza da esperança até o fim. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé
e paciência herdam as promessas. Percebe a diferença? São dois grupos de pessoas. Um dos que recaíram. Outros que Paulo chama, que o escritor de Hebreus chama. Vós, amados, esperamos as coisas concernentes à salvação. Entendeu? Se eu disser que aqui foi um salvo que abandonou a fé e não resta mais sacrifício, eu vou ter que dar uma outra interpretação para os versículos que Jesus fala que a gente não perde a salvação. Percebe o pepino? O dia que eu entendi isso, eu falei, puxa Deus, eu preciso aprender melhor o assunto. Porque eu era um do que defendia que Hebreus 6, versículo 4 ao 6, falava de crentes perdendo a salvação. Mas na medida que eu fui aprofundando em sabedoria, fui conhecendo mais de teologia, fui conhecendo mais de soteriologia, que é o estudo da salvação, fui conhecendo mais o que Jesus falou sobre a nossa segurança. Aí fui conhecendo outros trabalhos, escritos há 300, 400, 500 anos. Aí eu fui obrigado a concordar que não fala de salvos. Entendeu? Porque veja, vocês concordam que Jesus falou, mesmo quando nós somos infiéis, ele é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu? Jesus não prometeu que aquele que vier após ele, de maneira nenhuma lançaria fora. Jesus não prometeu que aquele que cresce e se arrependesse tenha a vida eterna. Jesus não prometeu que ele dá a vida eterna àqueles que o Pai trouxe. Como não resta mais sacrifício, que não tem como renovar de novo? É porque não eram pessoas salvas. Entendeu? Quer ver um outro texto? Hebreus capítulo 10. Versículo... Vamos ler o 25. Sabe por que às vezes eu falo que Paulo, como escritor de Hebreus, eu creio, eu sou daqueles que creem que Paulo é o escritor de Hebreus. Mas como a gente não tem o nome dele escrito na carta se apresentando como escritor, então a gente não pode afirmar 100% com certeza. Entendeu? Mas, por exemplo, tem gente que diz que foi Barnabé que escreveu Hebreus. Eu acho que se não foi Paulo, foi Paulo. Mas tudo bem, normal, isso aí não quer dizer nada. Ó, Hebreus 10, versículo 25. Ó, primeiro vai falar de sair da igreja, ó. Não deixando a nossa multa com congregação, como é costume de alguns. Antes admoestando uns aos outros. E tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém além de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Gente, veja que interessante. Toda a característica de um crente que peca não está aqui. Quando você lê do 26 ao 29, gente, o crente peca, ele sabe que pecou. O crente peca, ele sabe que ofendeu a Deus. O crente peca, ele entristece o Espírito Santo. Um crente nascido de novo jamais vai pisar o Filho de Deus. Entendeu? Jamais vai fazer agravo ao Espírito da graça. Ele pode até pecar, mas ele jamais vai fazer isso. Entendeu?
Ele é o primeiro a saber que está em pecado. Eu conheço testemunho de pessoas que caíram em adultério, abandonaram a igreja. O cara é o primeiro a falar, olha, não sou digno de ir para a igreja, eu cometi adultério. Aí você fala, olha, não tem pecado que não tenha perdão. Agora veja que interessante. Jesus não morreu pelos nossos pecados? Para nos espiar? Sim ou não? Ele morreu por quantos pecados seus? 1, 2, 20, 200? Ou todos? Todos! Já não encaixa nesse texto, não é para salvos. Porque esse texto fala que não tem perdão. Entendeu? Então entenda, gente, a pessoa que apostata deliberadamente, ela conhece a palavra, conscientemente, ela vê o operar de Deus, e ela, espontaneamente, ela fala não. O cristianismo é uma farsa, não quero cristianismo. Não. Todos os caminhos levam a Deus. Essa pessoa, ela está cometendo o princípio do pecado para a morte. Entendeu? A grande maioria vai morrer na incredulidade. Entende? Sem conserto. Como a gente sabe que alguém só pode ser salvo através de um milagre que Deus realiza? Entendeu? Pelo contexto que está falando aqui, você fala, não, isso aqui nunca foi salvo. Nós já tivemos no nosso meio, entendeu? Pessoas que pareciam que era crente, não era. E foi embora e provaram que não eram. Entendeu? Mas enquanto estava aqui, a pessoa sabia muita Bíblia, a pessoa falava um monte de coisa legal, a pessoa era compromissada, uma hora pirou o cabeção. Não voltou mais. Agora veja. Vocês conhecem algum cara que perseguiu mais crente do que Paulo? Eu não conheço. Paulo não foi salvo? Por que Deus não fez o mesmo com o anticristo? Judas não negou Jesus, vendendo. Não foi uma negação, mas vendeu. Pedro não negou? Por que Deus deu graça para Pedro se arrepender e Judas foi lá e se suicidou? Mesmo caso do Zacarias e da Maria. Deus sabe quando Deus sabe quando ali é a última posição. Se aquilo, veja, se Deus na sua soberania definiu, é a última. Para você não tem salvação. Eu não quero. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus os entregou para que crescem na mentira. Porque não receberam o amor da verdade. Quem entregou eles para crer na mentira? O diabo? Deus. Gente, entenda. Se Deus na sua soberania falar, esse eu não salvo. Não salva. Cometeu pecado para a morte. Apostasia. Gente, existe uma coisa chamada geral do Evangelho. Todo mundo que ouve a pregação da palavra tem capacidade intelectual de ouvir o Evangelho, compreender e saber do que está falando. Mas ele só consegue responder ao Evangelho se o Espírito Santo der novo nascimento para ele. Aí ele consegue crer e se arrepender. Não sei te explicar o porquê. Aí a pessoa fala, mas pastor, isso não é justo. Vamos falar de justiça? Quem quer falar de justiça? Vamos falar de justiça, Juliano? Vamos falar de justiça, Marcelo? Eu pergunto, segundo os altos padrões de Deus, o que um Deus justo tinha que fazer com o pecador? Mandar a eternidade para o inferno. Concorda? Agora, engraçado, Deus escolhe os piores que somos nós e nos dá a vida eterna. Quer falar de justiça? Vamos falar dos nossos pecados?
O que você preferia? Presta atenção, olha para mim, essa pergunta é importante. Você preferia que Deus lidasse com você através da justiça dele ou através da graça? Eu prefiro a graça. Porque se fosse justiça, eu não tinha salvação. Nunca pensou nisso, né? Eu já vi gente que, veja, não é um sistema de crença, a Bíblia diz isso. A Bíblia fala que Deus elegeu. Entendeu? Aí a pessoa fala, isso não é justo. Melhor pergunta para essa pessoa. Ô irmão, você quer que Deus trate com você com base na justiça ou com base na graça? Todo mundo vai responder com base na graça, porque sabe que se for justiça, o destino é inferno. Entendeu? Não cabe a nós perguntar a Deus. Tem pessoa que talvez aconteça conosco, um dia vai sair daqui, vai falar um monte, vai papá. Daqui a 5 anos Deus vai salvar o cara e transforma no mestre da palavra. E tem um outro que você não está vendo o coração. E tem um outro que vai sair, não quero saber de cristianismo, isso aí não é para mim, tal, Deus vai falar. Para você, fechou. Tchau. Bom inferno. É o que a Bíblia ensina. Entendeu? São verdades que eu não tenho como harmonizar. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Não venha falar em justiça. Entendeu? Não venha falar em justiça. Porque se Deus fosse lidar com justiça, nosso destino é no inferno. Entendeu? Por isso que o próprio Deus teve que vir para nos salvar. Amém? Vamos para o último exemplo. Mateus capítulo 12. Hoje os irmãos vão ter que aguentar 1h10 do irmão Maurício. Mas quando o assunto é legal, é gostoso, né? Esse assunto é bacana. Mateus 10, versículo 31. Diz assim, palavras de Jesus. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. 12:31. 12. 10, tá bom, desculpa. 12:31, vamos lá de novo. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Gente, não se sabe o motivo. Mas Deus, na sua soberania, escolheu não perdoar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele perdoa qualquer coisa, até crucificar o filho dele na cruz. Entendeu? Ele perdoa qualquer coisa, até um mártir como Estevão ser morto, covardemente. E o cara que segurou a roupa de quem apedrejou, ele transforma em apóstolo. Entendeu? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí vem a pergunta, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa a Bíblia explica. Glória a Deus. Vamos ler? Mateus 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é esse o filho de Davi? Gente, esse termo filho de Davi é o Messias, tá? É um termo messiânico. Tanto é que está com F maiúsculo aí na sua Bíblia, pode ver. Aponta para o Messias, que a multidão estava falando. Quando viu o endemoniado cego e mudo ser curado, falou, não é esse o Messias? Versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam,
Esse não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Entenda, os fariseus, eles só tinham duas atitudes ali. O que Jesus estava fazendo era um fato notório, incontestável. Os fariseus só podiam falar uma coisa: Jesus é o filho de Davi, ele é o Messias, ele é o Cristo. Só que eles cometeram um pecado gravíssimo. A Bíblia nos ensina que Jesus operou os milagres aqui pelo poder do Espírito Santo. Eles disseram que os milagres que Jesus operou através do poder do Espírito Santo era obra demoníaca. Não tem perdão. Não tem como escapar. Entendeu? Tanto é que a partir daqui, Jesus começa a ensinar por parábolas e ele explica o motivo. Por que Jesus explica com parábola? Tem pastor que fala, Jesus falou com parábola, que é para as pessoas entenderem. Quem já ouviu isso? Ninguém. Que igreja vocês andaram? A Bíblia que eu leio fala o seguinte: Jesus explica, eu falei por parábolas, para que eles ouçam e não entendam, e não se arrependam, e não tenham seus pecados perdoados, e não tenham vida eterna. Mas a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Por quê? Principalmente naquela época, pessoas cometeram o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Veja, esse pecado é quase impossível cometer hoje. Porque nós não temos Jesus presente. Nós não temos Jesus realizando em pessoa pecados como esse. Agora, existe pecados como esse não. Milagres como esse. Valeu, Nádia. Agora, existem religiões que querem atribuir o poder que Jesus operou à idolatria, à feitiçaria, a forças espirituais. A Bíblia nos ensina que por trás do ídolo existe um demônio. Se eu pegar essa glória que é de Deus e der para uma falsa religião, eu estou dizendo que aquilo é poder de Belzebu. Porque somente o cristianismo é a verdade. O resto é mentira. Segundo Jesus. Então ainda existe o princípio da blasfêmia do Espírito Santo operando. Agora, eu pergunto, você é obrigado a falar. Estava ouvindo o Paulo Júnior falar hoje. Aí ele perguntou, falou, irmãos, quando eu digo que o Espírito Santo pega um filho de Deus, bota prostrado igual um cachorro, e bota aquele filho de Deus para latir, para uivar, eu não estou blasfemando contra o Espírito Santo? Vocês acham que o Espírito Santo de Deus ia colocar um crente para latir, para uivar? Eu falei, epa, o Paulo Júnior está certo. Quando esse ministério que dizem que é do Espírito Santo, que não é, a turma está dizendo que é o Espírito Santo, essas obras esdrúxulas, essas obras horríveis. De certa forma eu não estou blasfemando, eu não estou fazendo agravo ao Espírito da graça. Se você fosse o Espírito Santo, o próprio Deus, você gostaria que na sua santidade fosse falado que você pega um crente e transforma num cachorro? Que você pega um crente e transforma num boi? Que você pega um crente e bota o crente fazendo xixi no canto da igreja para dizer que está marcando território? Não é blasfemo isso? É o que está acontecendo nas nossas igrejas, principalmente as comunidades. Porque se você for numa Assembleia de Deus histórica para fazer isso, eles te expulsam da igreja. Se você for na Nosso Senhor Jesus Cristo fazer isso, você sai com uma quente e duas fervendo lá de dentro. Vai levar até umas bolachadas gospel. Vão colar seu brinco. Vai lá na Deus e Amor fazer xixi no canto da igreja e dizer que é Espírito Santo.
Agora, nossas comunidades, vocês acham que o Espírito de Deus vai pegar um crente e colocar para rir descontroladamente? Vocês acham que esse é o ministério do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo? Vocês acham que o Espírito Santo de Deus vai levar um crente a fazer regressão? Que é o que acontece nos encontros por aí. Não é blasfemo? No mínimo, eu tenho que tomar cuidado. No mínimo, eu tenho que ter temor. Nós, pela graça de Deus, que nos alcançou, temos a vida eterna. Mas podemos cometer o pecado para a morte. E ser recolhido, como Ananias e Safira. Ser recolhido, como os irmãos de 1 Coríntios. Entendeu? Quando João fala, nosso primeiro texto, se você vê alguém em pecado para a morte, não ore por ele. João está falando ali do seguinte pecado. A pessoa saiu da igreja, apostatou da fé e virou mestre gnóstico. Trocou o cristianismo pelo gnosticismo. Por quê? Porque é visível. Se você vê alguém que se diz cristão, virou pai de santo, não ore. Entregue na mão de Deus. Entendeu? Se ele virou budista. Está falando com o irmão Antônio. Tem um conhecido dele lá em São Paulo que era da congregação, hoje é budista. Praticante. Nem ore, entregue para Deus, Senhor. Está em suas mãos. Agora, você vê um irmão chato como eu, chato como João, chato como Juliano. Ore por nós, porque chatice é pecado. E Deus vai derramar a graça e nós vamos ser transformados. Amém? Vamos orar?